Mais boa tarde, agradecer também o convite que nos foi feito em nome da CGTP para debatermos um tema que nós consideramos que é muito relevante e sobre o qual, em termos coletivos, temos aprofundado o nosso estudo e o nosso conhecimento também sobre esta realidade e que nos tem permitido ter uma posição e uma proposta para a política fiscal no nosso país. E a proposta que temos abate essa questão colocada e parte de uma análise aos desafios que a política fiscal está confrontada e para nós é do cumprimento do seu próprio objetivo, que já aqui foi referido. Consideramos um grande desafio que hoje é colocado em termos da fiscalidade é se estão criadas as condições para ela satisfazer, contribuir para a satisfação das necessidades financeiras do Estado, por um lado, e pelo outro lado, para garantir a equidade e a igualdade social, conforme está inscrito na nossa Constituição. E se nós formos olhar para como é que isto se tem desenvolvido em cada um destes aspectos, nós verificamos que há aqui um campo para ir mais longe e até para a CGTP ter uma opinião um bocadinho diferente daquela que tem sido aqui colocada ao longo do dia, que já nos apercebemos. Nós consideramos que o nosso desenvolvimento social, aquilo que são as necessidades do nosso país, aquilo que são as necessidades de intervenção do Estado, obrigam a que as suas receitas fiscais sejam pelo menos em linha com aquelas que são a média da União Europeia. E aquilo que verificamos, quando comparamos a receita fiscal média em Portugal com a receita fiscal média na União Europeia, que Portugal fica abaixo. E, portanto, há aqui um problema sério que nós enquadramos, que há uma necessidade de aumentar a receita fiscal do Estado. E esta receita fiscal tem de ser aumentada para se conseguir aumentar o investimento público. No painel anterior falava-se de um dos déficits que tínhamos, por exemplo, que era o de educação, para além de déficit de competitividade e problema de competitividade que era de educação. Pois bem, mas para investir na educação é preciso receita, é preciso verbas. Temos déficits de saúde e há estudos que comprovam, por exemplo, os efeitos como cuidados de saúde primários que poderiam ter no aumento da produtividade da nossa economia, por via até de menor absentismo e de menores faltas ao trabalho por motivos de doença. É necessário investir também nesta linha. Temos a questão do sistema de transportes, temos a questão da coesão territorial, uma parte do país a ficar desertificada, e isto necessita de investimento público. E temos depois também, por outro lado, naquilo que é a necessidade da melhoria do serviço público e das funções sociais do Estado, a prestar às populações e ao país, a necessidade de valorizar os trabalhadores desta área, a necessidade de combater a precariedade gritante que existe nesta área e também existe recursos. E aquilo que nós verificamos depois, em termos de receita fiscal, é esta divergência. Portugal tem, em termos de receitas fiscais, 25,2% do PIB em termos de receita fiscal, a média da União Europeia são 26, qualquer coisa em termos de receita fiscal. Aqui nós não entramos com as contribuições sociais, portanto estamos a falar de receitas de impostos diretos e indiretos, e achamos que, por exemplo, um dos modos que é dado aqui para este debate, ao nível da sustentabilidade, que há este problema de sustentabilidade e que é necessário combatê-lo e superá-lo. Mas verificamos também depois quais é que são os países que têm níveis de fiscalidade superiores ao de Portugal e verificamos que são países que, em termos de competitividade, nós nos gostaríamos de comparar. Não tanto com aqueles que foram aqui colocados ainda no painel anterior, mas nós vamos ver os países com maior carga fiscal, assim é dito, ou com maior receita fiscal, isso são a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, a Áustria, a Alemanha, a França, e que, portanto, para eles, terem, em termos de PIB, uma receita fiscal superior, em nada os coíbe, antes pelo contrário, dá-lhes ferramentas para serem mais competitivos e para terem um perfil produtivo que nós não queremos replicar, porque isto replicar modelos é sempre muito complicado, mas queremos assumir um perfil produtivo de maior valor acrescentado. E, portanto, estas duas dinâmicas nós temos que ver quando olhamos para a política fiscal. Em termos daquilo que é a equidade e o combate às desigualdades, nós temos já, a Paula já aqui referiu, já aqui foram dados alguns dados. Nós tivemos aumentos de IRS em 2013, 2014 e 2015, face a 2012, um acumulado de 11 mil milhões de euros. E é dinheiro que nós podemos facilmente identificar para onde é que ele foi transferido. Quando verificamos os juros que Portugal paga com a dívida pública, quando verificamos aquilo que foram os apoios ao sistema financeiro, quando verificamos os encargos absurdos com as PPP, com taxas de rentabilidade médias insuportáveis, quando verificamos os swaps danosos e aquilo que custaram ao país, verificamos que há aqui uma transferência de rendimento e que o sistema fiscal funcionou também como um elemento a mais para uma transferência de rendimentos do trabalho para o capital, agravando injustiças que são hoje gritantes na nossa sociedade. Num quadro
em que a parte dos salários vai para o trabalho mais sofreu uma erosão em termos daquilo que é o PIB, é a própria OIT que refere estes dados. Portanto, consideramos aqui que, em termos de equidade, o sistema fiscal tem este grande desafio. E em termos de prioridades, o que é que Já leio. E até porque entronca com isto. Em termos de equidade, consideramos também que o sistema fiscal é muito importante, funciona ajusante. A montante, o sistema fiscal tem um papel. A montante, existe outras dinâmicas da política pública que são necessárias, nomeadamente a contratação coletiva, a questão do aumento dos salários, são questões que, para o combate às desigualdades, são questões fundamentais. E é com este sistema, com esta análise e com estes pontos de partida, que nós olhamos para o nosso sistema fiscal e vemos dois desequilíbrios fundamentais, já que aqui foram aflorados. O primeiro desequilíbrio, o peso excessivo dos impostos indiretos, mais cegos e injustos, no total da receita fiscal, eles correspondem a 60% da receita fiscal, vem por origem do IVA, e por outro lado, um grande desequilíbrio nos impostos diretos, e é aqui que nós vamos. Nós verificamos um peso excessivo do IRS, os rendimentos que são tributados de IRS, 90% são rendimentos do trabalho e das pensões, e vemos que a grande contributo e aquilo que foi feito nos últimos tempos foi penalizar, por quatro meios, penalizar os rendimentos do IRS. Já aqui foram referidos alguns. Aquilo que nós entendemos é que tem que ser a remoção destes 4 elementos que foram utilizados para aumentar a receita fiscal por via do IRS, que serão aquilo que vai resolver depois o problema do IRS. Desde logo, a questão do aumento do número de escalões, para aumentar a progressividade, e quando se falam de estudos que justificam isto ou aquilo, uma das questões que nós, na altura, ficámos estupefactos foi quando foi apresentada a redução para 5 escalões do IRS, do Ministro das Finanças da altura, garantir que com aquela redução estava garantida a maior progressividade. Se comprovou que não tinha. A segunda questão, a diminuição das taxas, é uma questão fundamental que tem de ser colocada, porque elas também aumentaram e são um dos fatores que levaram ao aumento do IRS. Um terceiro elemento que foi colocado, que é a questão das deduções, e a CGTP para as deduções tem uma proposta que tenta pelo menos limitar muito daquilo que é o caráter regressivo que elas têm, que é premiar as deduções dos escalões mais baixos e impor limites, alguns dos quais já existem hoje aos escalões mais elevados, e depois um terceiro da sobretaxa, que está neste momento já é possível. Em relação à questão do englobamento dos rendimentos, nós achamos, em sede de IRS, achamos que não há motivo nenhum para que não haja este englobamento de rendimentos. Para que haja esta diferença entre rendimentos de trabalho e rendimentos de capital em sede de IRS. Porque, repare, também há bocado, quando se falava da competitividade, falava-se da defesa dos interesses minoritários, que era dentro das empresas, que seria uma das debilidades do nosso sistema. Estamos a falar dos pequenos acionistas, dos muito pequenos acionistas. Se calhar daqueles acionistas tão pequenos serem, lhes interessa englobar o seu rendimento em sede de IRS, porque a taxa que têm, mesmo que seja marginal, nunca será muito superior a 28%, ou a taxa média que têm da tributação do seu rendimento é inferior a 28%. O não englobamento, a possibilidade que é dada hoje a não englobar os rendimentos, beneficia organizações. E, portanto, achamos que há aqui esta questão de não existe nenhum fundamento para que não haja englobamento de rendimentos. Na sua perspectiva, a não tributação do capital, ou a contribuição tanto do capital em comparação com o trabalho, é uma opção política, não é uma inevitabilidade? Não é uma inevitabilidade, é uma opção política. Aliás, muitos dos estudos que são feitos demonstram, peguemos num exemplo muito concreto que, em relação ao antigo responsável das finanças, falava dos grandes contribuintes portugueses, das 1000 famílias, que, em média, nos sistemas europeus, contribuíam com 20% da receita em IRS e que em Portugal contribuiriam com 0,5%. E esse responsável dizia, num programa de televisão transmitido na televisão até há uns anos, que era pelo peso político. E até na produção legislativa que essas famílias tinham, lhes possibilitava ter estas vantagens. Mas temos mais. Uma questão que ainda não foi aqui falada e que nós gostaríamos de trazer. A questão dos impostos deve ser vista, a política fiscal deve ser vista na sua globalidade, sim, desta perspectiva. Portanto, a CGTP quer aumentar a receita fiscal com uma perspectiva que é reduzir a receita do IRS, nomeadamente sobre as camadas mais baixas, e aumentar as receitas de tributação de capital. Temos muitas medidas, depois se calhar no debate podemos começar algumas, porque achamos interessantes, mas há aqui um elemento depois muitas vezes tem passado ao lado, os preços têm trazido várias vezes este problema com diferentes modalidades para a opinião pública, que é a questão da utilização dos paraísos fiscais.
e das diferentes utilizações. Nós temos no Panamá, no Luxemburgo, na Suíça, Batemos agora em Malta. Ainda não foi falado do maior paraíso fiscal que existe na União Europeia, que é a Holanda. A Holanda é o maior paraíso fiscal que existe na União Europeia. É legal. Os esquemas são legais. Os esquemas de aplicação. E Você foi perguntava a questão do capital, se é inevitável ou não é? não é, repare. Os sistemas que hoje, quando se fala muito, há uma opção política pela livre circulação de capitais. É uma opção que se tomou. É uma opção que vai nesse sentido. Nessa opção da livre circulação de capitais são utilizados instrumentos cada vez mais sofisticados. Mas, por sua vez, são também eles próprios, esses instrumentos, nomeadamente os registros informáticos e outros, são eles também próprios instrumentos para uma possibilidade de uma maior fiscalização que existe hoje, da própria agência tributária. Muitas vezes aquilo que se passa hoje com estes dados não é a ausência de informação, porque ela existe e até nos parece depois atrás. Não é a ausência do registro, não é a ausência de informação. É o esquema que é utilizado, legal, muitas vezes ali na fronteira da legalidade, noutros casos, com que eles são utilizados. E, portanto, este conhecimento destes melhores instrumentos que existem do ponto de vista da informação, da informática, tem que ser utilizado para o combate à fraude e evasão fiscal. E quando falamos de fraude e evasão fiscal, a Oxfam produziu um relatório sobre a Holanda, mas sobre outros paraísos fiscais, e eles davam alguma dimensão depois do que é que isto significa para as populações. Para nós termos uma ideia, estimava a Oxfam que os países em vias de desenvolvimento perderiam qualquer coisa como 100 mil milhões de euros de receita fiscal por ano. E diziam eles que isto dava para abastecer de água potável 2,2 mil milhões de pessoas. É disso que estamos a falar. No caso concreto da Holanda, também a Oxfam dava o exemplo do Malawi. 27,8 milhões de euros de despesa fiscal que deixava aquele país de arrecadar por utilização da Holanda enquanto veículo para as empresas fugir aos impostos. E logo diziam 100 mil enfermeiros, que dava para 10 mil enfermeiros que se poderiam contratar durante um ano para aquele país, um país de saúde muito grande. E falamos nós agora, quando vemos que as empresas do Precisinho, a sua sede social, exatamente muitas vezes na Holanda, vemos que estão a ser utilizados esquemas de fraude, de fraude não, mas de evasão, de fuga legal ao nosso sistema fiscal, que não pode continuar, sob o peso desta questão que era colocada aqui do risco da própria democracia. E estas são questões que são, para nós, centrais, que têm de ser combatidas. Não vemos como inevitabilidade. Não vemos como inevitabilidade o nível de fiscalidade que temos. Achamos que é necessário, o Estado precisa de mais recursos para fazer face às responsabilidades que tem. Não vemos como inevitabilidade que tenha de recair ou sobre o trabalho, ou sobre o capital imóvel, sobre os bens imóveis, que às tanto não se podem deslocar, a grande carga fiscal. Não vemos isso como inevitabilidade. Vemos que resulta assim como uma opção que para uma pequena minoria traz grandes vantagens, mas do ponto de vista coletivo achamos que é